Salve galerinha do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês. Mais um vídeo aqui da nossa série sobre a psicanálise e a música aqui no nosso canal, Psicanálise e Afins. Vamos lá. A gente já apresentou qualquer ideia no último vídeo, alguns problemas, o que a gente vai falar. Hoje a gente vai começar a fazer essa apresentação da música como uma língua, tá? É uma hipótese. Eu sinceramente nunca encontrei ninguém que fizesse esse caminho. A música é uma língua. A gente cansa de ouvir que é a linguagem musical, mas tá, eu quero falar que ela é uma língua. Vamos ver se vocês me acompanham nesse raciocínio. Espero que sim. Caso me acompanhem, vai ser interessante de ver os outros vídeos. Então tá, vamos falar hoje da música enquanto uma língua, para que a gente possa apresentar o funcionamento dessa língua e aí extrair pontos interessantes de relação com a psicanálise nos vídeos futuros, ok? Essa é a ideia desse primeiro vídeo da música como língua e que a gente vai trazer nos próximos também. Pode parecer muito distante da ideia do nosso canal falarmos de língua e música, mas a linguística é uma das disciplinas fronteiriças aí com a psicanálise. A gente não pode se esquecer do famoso aforismo lacaniano de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ok? E, sobretudo, essa relação tão grande do Lacan com o Saussure, né? No primeiro Lacan, sobretudo, ok? Ainda que o Lacan ele tivesse contato com outros grandes linguistas, Benveniste, Jacobson, mas o Lacan faz esse trabalho com o Saussure de uma maneira mais próxima, tá? Ao longo aí dos seus primeiros textos, dos seus primeiros seminários. Então, vamos lá, vamos começar falando de algumas definições, então. A gente vai ver algumas definições mais gerais, para depois a gente tentar aproximar mais. Algumas definições mais gerais a gente pode encontrar, por exemplo, esse livro, um livro bem didático, um manual de linguística, são vários textos de vários autores, tá? E a gente vai ter ideias bem gerais aí do que é a linguística de uma forma geral. Vamos lá. Duas que a gente vai focar aqui, a questão da linguagem e a questão da língua. Tá. Primeiro, a linguagem. Normalmente a gente tem vários sentidos para esse termo, né? Linguagem. Como, por exemplo, quando a gente fala de linguagem corporal, quando a gente fala da linguagem dos animais, tá? Mas, para os linguistas, a linguagem é uma habilidade apenas humana de se comunicar através de línguas, ok? Já a língua, essa normalmente é tido como um sistema de signos vocais. Mas, é claro, a gente tem que pensar, por exemplo, quem dera se eu soubesse, né? Libras, né? A nossa língua brasileira de sinais. Lembra que é língua, não é linguagem brasileira, é língua brasileira de sinais, que é a maneira de se falar português com as mãos e com alguns sinais. Lembrando que tem diferentes, né, para cada língua, para o inglês é de uma maneira, com o francês é de outra e assim por diante, tá? Mas a língua pensada então, dessa maneira mais geral, como um sistema de signos vocais, utilizados por meio da comunicação entre os membros de um grupo social ou de uma comunidade linguística. Essa é a ideia de língua, tá? Agora vamos a definições um pouquinho mais específicas e talvez até mais teóricas mesmo, de um dos grandes linguistas, um dos maiores linguistas de todos os tempos, muito conhecido dos analistas, sobretudo os lacanianos, que é o Ferdinand Saussure, no famoso livro Curso de Linguística Geral. Esse livro é muito interessante, foram cursos que o Saussure deu ao longo de alguns anos. O Saussure mesmo nunca escreveu esse livro são notas dos seus alunos, ok? Mas, fantástico, a proposta é incrível. Vamos lá, uma definições do Saussure. Linguagem. Para o Saussure, a linguagem é multiforme e heteróclita. Ela é física, fisiológica e psíquica, individual e social. E por causa disso tudo, ela não se deixa classificar em nenhum dos fatos humanos, porque não dá para inferir uma unidade da linguagem. Então, essa definição leva o Saussure a se propor a não estudar a linguagem, porque a linguagem é vasta demais, é impossível, se não dá para inferir uma unidade, não dá para estudar uma coisa tão vasta. E aí ele vai para outro caminho, ele vai falar da língua. A língua, ao contrário, é um fato por si e também é um princípio de classificação.
A língua é um objeto bem definido dentro desse conjunto tão difuso dos fatos da linguagem, ok? A língua, ela seria a parte social da linguagem. Ela é exterior ao indivíduo. Ela é uma espécie de contrato entre os membros de uma comunidade. Conseguiram entender? A língua não é minha, não sou eu que defino o que é a língua, ok? Ela é como se fosse um contrato entre eu e todos os falantes do português. Por exemplo, aqui do Brasil, a gente consegue conversar com a pessoa que fala português em Portugal, mas a gente vai ver que algumas coisas vão ser distintas, mas ainda assim a gente consegue conversar. Mas a gente vê que tem como se fosse um contrato entre pessoas de uma determinada comunidade. Estou colocando um país, mas no país a gente tem muitas variações, né? Às vezes dentro de uma cidade fica mais fácil da gente pensar. Entre aquelas pessoas, a língua, ela se organiza de uma maneira mais fácil, ela é social e ela permite com que a gente se comunique ali. E ainda é preciso distinguir também o que é língua e o que é fala. É um ponto crucial aí para entender o que o Saussure está falando e também para entender o que a gente está se propondo, que é aproximar a música de uma língua. Então vamos lá. Olha a tabelinha aqui, de um lado a língua, do outro lado a fala. Tá. A língua é social, a fala é individual, a fala é minha, tá? A língua é de todos os falantes de uma comunidade. A língua, ela é essencial, a fala é um acessório mais ou menos acidental. Tem pessoas que não falam, eu posso não falar se eu não quiser, tá? A língua continuaria existindo da mesma maneira. A língua, ela é registrada passivamente, a fala é um ato da vontade e da inteligência. Eu desejo falar, eu quero falar, eu me organizo e falo. A língua, ela é psíquica, a fala é psicofísica, que tem o que eu penso para falar e tem toda a produção física do som. Tá? Por Saussure também a língua é a soma de marcas em cada cérebro de todos dessa comunidade, e já a fala é a soma do que as pessoas dizem. A língua é um modelo coletivo e a fala é um modelo não coletivo, ok? Outra coisa importante para a gente pensar sobre a língua é que a língua oral, ela tem predominância sobre a língua escrita, tá? São dois sistemas distintos de signos, a língua oral e a língua escrita, tá? A língua escrita, ela representa a língua oral, que a gente fala. A escrita, ela não necessariamente se mistura tão intimamente com a palavra falada. Daí a maior importância, né, que a representação do signo vocal tem em relação ao próprio signo. Tá? É só vocês pensarem, olha só, curso de linguística geral. O que esses desenhos aqui tem a ver sequer com o som que eu estou produzindo? Isso tem a ver com a questão da arbitrariedade, que o Saussure tanto vai trabalhar. Né? Está vendo? Então, a língua oral, ela tem mais valor, digamos assim, do que a língua escrita. Tá? Então, para o Saussure é muito importante, né, a gente substituir, né, o artificial, que é a língua escrita, pelo natural, que é a língua vocal falada. Isso é toda uma crítica aos trabalhos dos linguistas anteriores, tá? Que tinha todo um trabalho da linguística comparada com gramáticas muito antigas, então se estudava muito o que era escrito. O Saussure tinha uma crítica a isso aí. Não é o nosso objetivo aqui, mas só para localizar por que ele fala disso. Agora vamos fazer algumas analogias com a música, ou pelo menos tentar aproximar a música para ver se ela encaixa nessas definições de língua que a gente deu aí. Vamos lá. Então, com a música é a mesma coisa. A música também é exterior ao indivíduo, ela não é minha, tá? Ela é exterior. E ela também é um contrato entre os membros de uma comunidade de músicos. Né? Todos os músicos do mundo, basicamente, a gente vai ter culturas, a gente vai falar disso com mais calma depois, a gente tem formas diferentes de música, mas basicamente nós trabalhamos com as mesmas notas, com os mesmos tempos, com os mesmos intervalos. Nós temos uma forma que uma comunidade de músicos produz a música e se entende. Tá? A música tocada, assim como a língua oral, ela tem predominância sobre a escrita, né? Por exemplo, as partituras ou as cifras, que a gente também usa muito, né? A gente tem que pensar que a partitura, ela representa a língua musical.
e ela não se mistura tão intimamente assim com a música tocada. Se vocês pegam a partitura e olham as notas desenhadas, as figuras desenhadas, escritas ali na partitura, o que aquilo ali tem a ver com a nota? Nada, né? Tá vendo? É uma representação, né? A partitura representa a língua musical, ok? Essa é a ideia. E aí é bacana a gente pensar que da mesma forma que na língua, né, na língua falada, isso que a gente está dizendo aqui, a gente tem analfabetos, tem pessoas que falam fluente o seu idioma, mas não sabem ler ou escrever. Que bom que isso tem diminuído muito, mas ainda existe, né? Nós também temos a mesma coisa na música. Nós temos pessoas que são ótimos músicos, tocam super bem, eu diria que eles são fluentes na sua língua, que é a música, mas são analfabetos musicais. Nós temos então ótimos músicos que não sabem ler uma partitura ou escrever uma partitura, nem minimamente. Vai olhar aquilo ali e não vai entender nada, ok? Então, tá aí feito. Ponto a ponto, com a definição do Saussure, do que é língua, ponto a ponto, a gente coloca a música nesse mesmo lugar. A gente vê que todas as características que o Saussure atribuiu a uma língua, a gente pode atribuir à música. Então, parece que a música é uma língua, ok? Nos próximos vídeos, a nossa intenção é entender como que funciona essa língua musical, tá? Entender o sistema de signos dela, ainda que eu já disse, a gente não vai ter uma aula de música, explicar cada um dos signos, dos símbolos e tudo mais, tá? Mas a gente vai tentar aproximar ainda mais a música, tá? De uma língua, beleza? Mas a partir dos próximos vídeos. Por enquanto, nossos pedidos de sempre: curtir o canal, se inscrever aí nessa nossa comunidade do Psicanálise e Afins, tá? Vamos também ativar o sininho para você receber suas notificações, seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, deixe suas mensagens, deixe seus comentários. Lá, volta e meia, também tem algumas outras coisas que a gente está participando, a gente deixa os convites, deixa as ideias para que vocês possam também acompanhar, participar junto com a gente. O que mais? Olha o nosso site, vai lá visitar o nosso site, psicanaliseafins.com.br, tá? Lá você vai ter aqui cursos com os cursos que a gente tem, inclusive um sobre linguística, né? Aproximação da linguística com a psicanálise, que nós vamos trabalhar muito aqui, o Saussure, mas também o Benveniste, o Jacobson, outras propostas do Freud, propostas do Lacan. Vai lá, vai ser bacana, ok? E vem encontrar com a gente nessa comunidade que é o Psicanálise e Afins. Grande abraço e até mais!